Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para darmos início à nossa sessão de força elétrica, com questões quentes que vão fazer você melhorar o seu conhecimento sobre esse conteúdo e mandar bem nas provas de vocês. Vamos então prestar atenção no enunciado da nossa primeira questão, extraída do vestibular da FUVEST do ano de 2019, bem recente, hein? Questão 1, FUVEST 2019. 3 pequenas esferas carregadas com carga positiva Qzão ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Na parte interna do triângulo está fixada outra pequena esfera com carga negativa Qzinho. As distâncias dessa carga às outras 3 podem ser obtidas a partir da figura, sendo Qzão igual a 2 vezes 10 a menos 4 coulombs, Qzinho igual a menos 2 vezes 10 a menos 5 coulombs e D igual a 6 metros, a força elétrica resultante sobre a carga Qzinho, A, é nula, B, tem direção do eixo Y sentido para baixo e módulo de 1,8 newtons, C, tem direção do eixo Y sentido para cima e módulo 1,0 newtons, D, tem direção do eixo Y sentido para baixo e módulo 1,0 newtons. E, tem direção do eixo Y sentido para cima e módulo 0,3 newtons. Note e adote. A constante K0 da lei de Coulomb vale 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Como vocês podem ver, nós temos essa figura que eu reproduzi aqui, com 3 cargas no vértices do triângulo de carga Qzão. A carga Qzão é de 2 vezes 10 a menos 4 coulomb. E eu coloco num determinado ponto interno a esse triângulo uma outra carga de valor Qzinho, sendo Qzinho igual a menos 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. E pergunto qual é a força resultante nessa carga Qzinho que se localiza num ponto interno ao triângulo. Ofereça algumas distâncias, que eu vou pontuar aqui para vocês, e a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, o que é importante sempre que nós vamos trabalhar com força elétrica? É identificarmos as cargas e as distâncias entre as cargas. Ora, eu quero calcular a força resultante na carga Qzinho. Então, as outras cargas influenciam Qzinho. Então, vou me preocupar com as forças que cada carga dessa Qzão aplica em Qzinho. Lembrando que Qzão é positivo, Qzinho é negativo. Então, essas forças são forças de atração, porque polos opostos se atraem. E eu também tenho que mensurar a distância de Qzinho a cada carga dessa Qzão. A figura, ela não é explícita, mas nós temos que partir desse pressuposto de que esse ângulo daqui, se nós ligarmos Qzão a Qzinho, o Qzão que está em cima, e prolongarmos até a base do triângulo, nós vamos ter aqui um ângulo de 90 graus, porque senão nós não vamos conseguir fazer a questão. Bom, dito isso, nós temos pela figura que a distância de Qzinho a Qzão é D. Nós temos que a distância entre essas duas cargas Qzão, que estão na base do triângulo, é 2D, divididos assim, D à esquerda, D à direita. E nós temos também que a distância desse ponto médio aqui até Qzinho também é D. Com base nisso, eu vou encontrar D', que é igual tanto para essa carga Qzão que está aqui na base, quanto à esquerda, quanto para essa carga Qzão que está na base à direita. Porque nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, em que os catetos vão ser D, e a hipotenusa é meu interesse, que é justamente a distância de Qzinho às duas cargas Qzão que estão na base. Colocando aqui no nosso triângulo retângulo, aplicando a Pitágoras, D ao quadrado mais D ao quadrado igual a D' ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. D ao quadrado com D ao quadrado, 2D ao quadrado. Vou tirar a raiz.
D' vai ser igual a raiz de 2D ao quadrado, que vai dar, D eu posso tirar da raiz, D raiz de 2. Beleza, e eu estou colocando essa observação aqui em vermelho, que a gente vai usar no final da questão, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Vamos agora, então, colocar aqui as forças que atuam em Qzinho, na forma de diagrama, já avançando na questão. Então, nós vamos ter uma força F1, que eu chamei de F1, vertical para cima, entre Qzinho e Qzão, que está em cima. Beleza, de atração. Negativo, positivo. Da mesma maneira, eu vou ter uma força de atração na linha que liga Qzinho ao Qzão da esquerda e na linha que liga Qzinho ao Qzão da direita. Chamei de F2 e de F3. Coloquei esse ângulo de 45 graus, porque dado essa minha geometria, em que aqui é D e aqui é D, eu tenho um triângulo isósceles, retângulo. Todo triângulo retângulo isósceles, os ângulos iguais são de 45 graus. Então eu posso tranquilamente botar 45 graus aqui e 45 graus aqui, dada a geometria. Lembrando a vocês que a força elétrica, o módulo de qualquer força elétrica, é o produto da constante eletrostática do meio pelo módulo das cargas dividido pela distância dessas cargas elevada ao quadrado. Tá? Aqui é a fórmula genérica. Dessa maneira, então, como a distância de Qzinho a Qzão é D, nós temos que a força 1, que é vertical para cima, é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado. Substituindo os valores, 9 vezes 10 é 9, Qzão, módulo é 2 vezes 10 é menos 4, Qzinho, 2 vezes 10 é menos 5, a distância é 6, 6 ao quadrado. Pegando o 9 vezes 2 vezes 2, vamos ter 36. 6 ao quadrado é 36, então esses números se cancelam. Olhando agora para as potências, 10 a 9 com 10 a menos 4, somo, mantém a base, somos os expoentes, dá 10 a 5. 10 a 5 vezes 10 a menos 5, mantém a base, somos os expoentes, 10 elevado a 0, que é 1. Então a força 1, que o Qzão de cima exerce sobre o Qzinho, é de 1 newton, vertical para cima. Vamos agora encontrar o módulo da força 2 e da força 3, que são iguais. São iguais por quê? Envolvem cargas que têm o mesmo módulo, Qzinho e Qzão, tanto à esquerda quanto à direita, e a distância também de Qzinho a esse Qzão é igual a do Qzinho ao outro Qzão. Então, o módulo de F2 é igual ao módulo de F3, e nós vamos calcular agora K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre a nova distância, que é D' ao quadrado. Vamos em frente, então. 9 vezes 10 é 9, vezes 2 vezes 10 é menos 4, vezes 2 vezes 10 é menos 5. Essa parte de cima é igual a de cima daqui, só muda o denominador, que em vez de ser D ao quadrado, agora é D' ao quadrado. Lembrando que D é 6, e eu vou botar então 6 raiz de 2 no lugar de D' e vou levar ao quadrado. Pegando só o 6 ao quadrado dá 36, cancela com 9 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Então não preciso mais me preocupar com 9, com 2 e com 6 ao quadrado, cancela. Além disso, eu tenho um raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2 no denominador. E se eu me preocupar com as potências, eu vou ter o mesmo caso que aqui de cima. 10 a 9 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 5. Se eu juntar tudo, vai dar 10 elevado a 0, que é 1. 1 sobre 2, 0,5 newtons. Então, o módulo de F2 e de F3 é 0,2 newtons. Bom, agora eu vou trabalhar com base nesse diagrama aqui para descobrir qual é a força resultante que atua em Qzinho. Eu vou me preocupar com as forças que atuam nas horizontais e com a força que atua na vertical. Como isso? Há uma simetria, como o módulo das forças F2 e F3 é o mesmo, e elas são as únicas que influenciam na horizontal. F2 puxa Qzinho para a esquerda e F3 puxa Qzinho para a direita. O que eu vou mostrar para vocês, usando o argumento de simetria, é que essa força que 2 aplica em Qzinho para a esquerda tem o mesmo valor que a força que essa carga aqui, F3, exerce em Qzinho para a direita. De forma que, no geral, elas se cancelam. Então, a força resultante no eixo X para a carga Qzinho é 0. Se aqui é 45, aqui também é 45, aqui é 45. Já mostrei para vocês que a componente x de 2 é igual a componente x de 3. Tá? Mesmo módulo e mesmo ângulo. Está aqui, simetria. Agora, no eixo y não. Porque no eixo y, tanto
a contribuição de F2 contra a contribuição de F3 é para baixo. E eu tenho que comparar essas contribuições com F1. O que pode acontecer? As contribuições de F2 e F3 para baixo podem ser igual a F1. Nesse caso, no eixo Y também a força resultante seria zero. Pode acontecer de F1 ser superior a essas contribuições de 2 e 3 para baixo. Nesse caso, a força resultante vai estar para cima. E pode acontecer que F2 com F3, as contribuições no eixo Y, sejam maiores do que F1. Nesse caso, a força resultante vai estar vertical para baixo, já que no eixo X, por simetria, não há a tendência de Qzinho ir nem para a direita nem para a esquerda. Vamos então agora ter que adentrar no valor da componente Y. Não basta apenas dizer que a componente Y2 de 2 é a mesma componente Y de 3. Eu tenho que calcular, porque agora eu tenho que trabalhar com o F1 também. Bom, vamos lá. Eu posso dizer então que a componente no eixo Y é F2 cosseno de 45. Também posso dizer que a componente 3 no eixo Y é F3 cosseno de 45. Porque essa componente aqui, ela está do lado do ângulo, né? Então, quando a componente está com o ângulo, macete, nós usamos cosseno. Quando a componente, eu brinco, está sem o ângulo, nós usamos seno. É uma maneira fácil para o aluno não se perder, mas um aluno que já tem base faz isso no automático. Não precisa nem de dica para isso. Bom, vamos avançar então. Então, F2Y é igual a F3Y, são iguais, mas estão para baixo, não se cancelam, se somam. E vai ser igual a F2 cosseno de 45 ou F3 cosseno de 45. Vai dar no mesmo, porque o módulo de F2 é igual ao módulo de F3, que vale meio. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 4. Se eu somar as duas contribuições, F2Y mais F3Y, eu garanto a vocês, vou fazer aproximado, tá? Raiz de 2 é 1,4. Se eu dividir por 4, vai dar 0,35. Mas eu tenho F2Y e F3Y. Se eu somar os dois, 0,35 mais 0,35 dá 0,7 para baixo. Mas F1 é 1 newton para cima. Então, claramente aí, F1 é maior que F2Y mais F3Y. Mas vamos fazer então essa conta. Eu vou pegar F1 e vou diminuir de F2Y e F3Y. F1 é 1 newton. F2Y é raiz de 2 sobre 4. E F3Y é raiz de 2 sobre 4. Então vou fazer essa subtração aqui. Fiz por etapas. Menos raiz de 2 sobre 4 com menos raiz de 2 sobre 4 vai dar menos 2 raiz de 2 sobre 4. O 2 cancela com 4, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Só que raiz de 2 é 1,4, 1,4 por 2, 0,7. Vai ficar 1 menos 0,7, que vai dar 0,3 newtons. Para onde? Vertical para cima. Então foi possível resolver essa questão da FUVEST, chegando à conclusão de que a resultante final das forças que atuam em Qzinho, que está num ponto interno ao triângulo, ela é vertical para cima e tem um módulo de 0,3 newtons. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, aprendam e estudem força elétrica aqui com o professor Bruno Amorim. Um forte abraço a todos e repitam comigo o nosso lema: eu vou passar!